Shalom, meu bem amado, shalom, shalom, que Deus vos abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Aqui através desse áudio, é você, irmão em Cristo, é o pastor Afonso Eduardo. Sou pregador nessa mensagem de William Mario Branham, a voz do sétimo anjo, a revelação dos sete trovões. Estou aqui hoje através desse áudio. Quero só falar sobre a experiência, a nossa experiência. Mas antes de me falar sobre a experiência, a nossa experiência, quero só esclarecer uma coisa, quero falar uma coisa para esclarecer muito bem. Irmão, na realidade, eu não falo muito bem português, porque nunca estudou a língua portuguesa. Eu aprendi a língua portuguesa na igreja, na rua, mas nunca estudou essa língua. Por isso que a minha língua está pouco pesada, não posso pronunciar muito bem, mas eu não tenho vergonha para pregar a palavra de Deus, porque a minha língua está pesada, não posso pronunciar muito bem. Isso não podemos fazer isso problema. E Branham diz que quando um pregador está a pregar, você não pode entrar nas gramáticas, nas palavras gramáticas, para você ver os erros que ele está cometendo. Sim, é verdade, eu não posso pronunciar muito bem as palavras gramáticas para pregar, mas mais importante para você, entra somente no Espírito para você entender o que o pastor Afonso Eduardo queria falar. Porque, na realidade, a palavra de Deus não podemos compreender isso de uma maneira carnal. A Bíblia diz para entender, para compreender as coisas de Deus, você deve ser um homem espiritual. E se você não é um homem espiritual, você não vai entender nada. Mas se você é um homem espiritual, acho que você vai entender o que o pastor Afonso Eduardo queria falar. Por isso que Irmã Branham diz que cada vez que, quando eu estava a pregar, as pessoas muito inteligentes que estavam aí presentes não estavam a se portar a minha pronunciação, as minhas palavras. E Branham diz porque eu não sabia muito bem pronunciar a palavra. Eu não sabia muito bem pronunciar as palavras. E Branham diz porque eu nunca estudou bem. E Branham diz que é a mesma coisa no Moisés. O Moisés também não era fácil para ele para pronunciar muito bem as palavras. Por isso que quando que Deus lhe enviou para ir lá no Egito, o Moisés diz: Senhor, eu não sabe falar, eu não tenho palavra, não sei como posso falar, Senhor, eu não falo muito bem. E Deus diz: olha, Moisés, quem que fez a boca do homem? Não sou eu, Deus? Olha, vai, eu estarei contigo. Moisés diz: não, Senhor, eu não posso ir, eu não sabe falar, eu não vou conseguir falar. Deus diz: então, Arão, o teu irmão, Arão
o vosso irmão, é ele que vai traduzir para você. É aí Moisés, aliás, Moisés tomou uma decisão para obedecer na voz de Deus, para ir lá no Egito. O Pedro também, dentro da Bíblia, ele não sabia escrever até que o seu próprio nome. O Pedro não sabia também escrever o seu próprio nome. O Pedro também não sabia. Pois Abraão diz, a palavra de Deus não somente pelas pessoas que estudaram muito, não as pessoas que sabem bem pronunciar as palavras gramáticas. E Abraão diz não. A palavra de Deus, nós estamos a pregar isso pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. Então, hoje vou falar sobre a nossa experiência. E Abraão diz, hoje se você tomei uma decisão para ir a uma empresa ou uma companhia, para ir procurar trabalhar. E Abraão diz, a primeira coisa que o dono da companhia ou empresa vai te perguntar, qual é a tua experiência? Qual é o tipo de experiência que você tem para trabalhar aqui nessa companhia ou nessa empresa? Estás a ver? Cada sítio que você pode ir, a primeira coisa que vão pedir para você, a experiência que você já tem. Até que aqui nos Estados Unidos da América é a mesma coisa. Você não pode ir trabalhar numa companhia ou empresa sem mostrar a experiência que você já tem. E aí nós vamos entender, vamos compreender. A experiência é muito importante na vida de uma pessoa. É muito importante. O mundo está a precisar da experiência. Se você não tem experiência, isso não vai andar. O mundo precisa uma experiência. Até que na escola precisa uma experiência. É a mesma coisa na igreja. É a mesma coisa na palavra de Deus. É a mesma coisa na Bíblia. E Abraão diz que cada crente na Bíblia tinha uma experiência. Moisés tinha uma experiência. Abraão também tinha uma experiência. Até o primeiro homem, Adão, tinha uma experiência. Abel também tinha uma experiência. Sete também tinha uma experiência. Noé também tinha uma experiência. Cada crente tinha uma experiência dentro da Bíblia. Na história da Bíblia, se você entrar na Bíblia, você vai ver dentro da Bíblia, cada crente tinha uma experiência. Gedeão também tinha experiência. Até no dia do Senhor Jesus Cristo, o discípulo de Jesus Cristo tinha uma experiência. O Pedro tinha uma experiência. Cada um de discípulo de Jesus Cristo tinha uma experiência. O Pedro tinha uma experiência. Paulo também. Saul.
ainda ele foi ainda chamado Saul. Tinha uma experiência. Até dia de hoje, no nosso tempo, Irmã Branham diz, nós precisamos uma experiência na frente de Deus. Mas o que significa experiência? O problema é isso. O que significa experiência? Irmã Branham diz, se você está aí procurar Deus não na igreja, ou na campanha, que no seminário, você não vai se encontrar com Deus. Mas para você se encontrar com Deus, Irmã Branham diz, isso deve ser dentro da sua palavra. Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E aí você vai ter uma experiência personal. Uma experiência personal. Deus não está nas igrejas denominacionais. Deus não está nas igrejas pentecostais. Deus não está nas igrejas nas igrejas da mensagem. Mas onde se encontra Deus? Deus está na sua palavra. E se Deus está na sua palavra, isso é muito importante para você e para mim, para se encontrar com esse Deus para uma experiência personal. E Branham me diz, hoje muitas pessoas estão aí mesmo no seminário para ir procurar Deus, para ir se encontrar com Deus. Mas até o dia de hoje, a vida deles não muda. Sempre está a continuar na mesma vida. Por isso que ninguém pode ter uma experiência com Deus. Ele sempre está a continuar na mesma forma, na mesma maneira, não. E Branham diz, a sua vida vai mudar. A sua maneira de ver as coisas vai mudar. A natureza, tudo vai mudar nas suas vidas. Porque ele já tem uma experiência com Deus. Por isso, se você precisa se encontrar com Deus pela uma experiência, isso não precisa para você ir na escola, para ir num seminário, para ir aprender a forma que você pode se encontrar com Deus, não. Uma experiência deve ser pela ajuda de Deus, Ele próprio. Significa no Espírito Santo. No Espírito Santo. Por isso, se você está aí na igreja, mas na realidade você não tem experiência com Deus, você faz tudo para ter essa experiência. Porque a experiência é muito importante para você, é muito importante para mim. O pastor pode pregar, a igreja pode pregar, o seminário pode ensinar, mas você não vai ter uma revelação pessoalmente. Você não vai ter uma experiência pessoal. Porque na realidade, para você ter uma experiência pessoal, você deve se encontrar com Deus com uma experiência personal. O pastor pode pregar, você pode ir lá ficar na igreja, estar trabalhando lá na igreja como diácono, como ancião dentro da igreja, tá bom, tudo isso tá bom. Você pode ser um cantador dentro da igreja, tudo isso tá bom. Mas na realidade isso não é experiência. É não nessa forma que nós podemos se encontrar com Deus. Para nós se encontrar com Deus para uma experiência, isso precisa uma ajuda de Deus Ele próprio, pela uma revelação espiritual. E Branham diz, a revelação espiritual não é as coisas que o pastor ensinou, não é as coisas que a igreja ensinou, não é as coisas que os seminários ensinam, não as coisas que as campanhas estão a ensinar. E Branham diz, é uma revelação pessoal, uma experiência pessoal. Por isso, nós devemos fazer tudo para sair nas igrejas espiritualmente, para ir no encontro com Deus, para ir no seu encontro, precisa para nós
entrar na palavra de Deus, porque Deus está na palavra, Deus está revelando na sua palavra. E Abraão diz isso. Mas pessoas estão a gostar e guardar a fé da igreja, guardar os princípios da igreja, guardar os mandamentos da igreja, obedecer com todos os leitos da igreja. Mas falta a experiência pessoal com Deus. E Abraão me diz, esse homem Pedro, lá dentro da Bíblia, no tempo de Jesus, o Pedro, quando ele era ainda um jovem, um rapaz, na casa do seu pai, quando Pedro estava aí, Jonas, o pai do Pedro, sempre estava a ensinar Pedro, estava a falar com Pedro, Pedro, um dia eu vou morrer, um dia você vai ficar sozinho, mas lembre uma coisa, nós temos uma promessa da vinda de Messias, da vinda do Cristo. Mas Pedro, você fica muito atento, o dia que esse Messias vai vir, essa promessa vai se cumprir. Tu, Pedro, você vai reconhecer Messias num só sinal. O Pedro estava muito atento, estava a ouvir, estava a escutar tudo que o seu pai estava a ensinar sobre a vinda do Messias. O Pedro estava aí, estava a escutar, ele estava muito atento, porque o seu pai já contou tudo no Pedro e falou no Pedro, olha Pedro, quando o Messias, ele próprio estará lá, o Messias vai ser um profeta de Galileia, Messias vai ser um profeta de Israel, Messias vai ser um profeta que tem o dom de discernimento, de pensamento. Messias vai ter capacidade de discernir o pensamento do coração. O dia que tu, Pedro, vai se encontrar esse homem, Pedro, você não regressa atrás. Creia somente. Creia somente. É aquele Messias. O Pedro estava a escutar. E Abraão diz, o Pedro não foi na igreja para ser ensinado, não. Não foi num seminário para aprender as coisas de Deus como Saul, não. E Abraão diz, Pedro, primeiramente, foi o seu pai que ensinou Pedro, para Pedro entender, para Pedro compreender a vinda do Messias. E depois o seu pai foi morto, o Pedro ficou lá. Os anos passaram, o tempo passou, até que Messias, ele próprio estava aí. E quando Messias estava aí, o Pedro não sabia, porque ele não era membro de uma igreja, não. Pedro era um homem, um pecador. Ele estava aí no rio, ele estava aí no mar, estava a pecar. Irmão, ouça. O Pedro, as palavras que o seu pai ensinou, foi muito guardado no seu coração. Abraão diz, você sabe por quê? Porque ele era um eleito de Deus. Porque ele foi predestinado para Deus. Por isso, todas as palavras que o seu pai lhe ensinou, o Pedro guardou isso no seu coração. Ele estava esperando aquele dia chegar. O Pedro estava a esperar o dia da vinda do Messias. O Pedro estava a esperar, irmão. O Pedro estava a esperar, ele estava aí.
Um dia, ele estava aí no mar, eu estava aí no rio. O Pedro escutou a voz do homem. Lhe chamou. Pedro, Pedro. O Pedro olhou, viu o homem. Como é que você sabe meu nome? Como você sabe? Porque era a primeira vez. O Pedro se encontrou com esse profeta de Galileia. Com esse profeta filho do homem. Era pela primeira vez. Mas Macia, o filho do homem, sabia. Esse homem, Pedro, ele disse que o teu pai é Jonás. Por isso, o Macia lhe chamou Pedro, filho de Jonás. Filho de Jonás. E Abraão diz, isso é o ministério do filho do homem. É isso, só Macia que pode fazer isso. Porque Macia, o filho do homem, é o mesmo Deus que visitou Abraão naquele dia. E Abraão diz, você sabe, naquele dia, quando que ele foi lá visitar Abraão, Sara, o que aconteceu naquele dia? E Abraão diz, ele estava aí, na frente de Abraão, na frente do Abraão. E Abraão diz, estava aí, como um simples homem, como um simples mensageiro, como um simples profeta. Mas Abraão diz, olha, não simples profeta, não simples homem, mas era Deus, ele próprio na carne humana. Estava aí. Estava a discernir o pensamento da Sara. E Abraão diz, isso foi a sinagem de Macia. Foi o sinal de um profeta, de um mensageiro profeta, Messias, Deus. Esse sinal vai se repetir, isso vai se repetir com cada filho de Deus, cada filho de Abraão. Cada semente de Abraão vai se encontrar com isso. Elohim, Deus na carne humana. Se você não fosse um filho de Abraão, se você não fosse uma verdadeira semente de Abraão, você não vai ver isso. Não vai ver isso. O Deus não vai vir lá na tua frente para iniciar, discernar ou revelar a sua palavra. Abraão diz, não. Você deve ser um filho, a semente de Abraão. É isso que Abraão viu naquele dia. É a mesma coisa, Simão Pedro, filho de Jonás, viu Jesus Cristo, o filho do homem, que pode saber o nome do seu pai, já falecido há muito tempo. Mas Simão sabia que não. Esse homem que meu pai já me falou, é esse homem. Acho que é esse homem que meu pai já me falou. E Abraão diz, olha, isso era fora da igreja. Aleluia. Não era dentro da igreja, era fora da igreja. E Abraão diz, se Simão Pedro era membro da igreja dos fariseus, escribos, ele não poderia saber isso, mas ele não era membro da igreja. Era fora da igreja. Aleluia. Era fora da igreja. É por isso ele tinha capacidade de saber esse é Messias. E Abraão diz, isso era uma experiência pessoal de Messias, do Filho do Homem, com seus filhos. Era uma experiência. E nessa forma, nessa maneira, que Pedro tinha uma experiência pessoal com Deus, para ele seja um cristão, um verdadeiro cristão. Aleluia. Isso era para Pedro.
Tem mais outra pessoa na Bíblia, como Zacheu. Zacheu, não sei no português, Zacheu, como é que você chama? Zacheu. Mas acho que você vai compreender Zacheu. O Zacheu também era um homem que estava aí no Jericó. Estava a trabalhar lá no Jericó, não sei se era um homem bíblico. O Zacheu também, você conhece muito bem a história do Zacheu. O que aconteceu naquele dia? Você sabe muito bem a história. Quando Zacheu sabia que estou na frente do Cristo, na frente desse homem, profeta, Messias, irmão, Zacheu, ele diz, olha, a partir de hoje, eu vou abandonar tudo, vou deixar tudo, vou resolver tudo que eu tiro nas pessoas. Ele convidou Jesus Cristo para ir visitá-lo na sua casa. E Jesus Cristo foi lá na casa dele. Jesus que estava aí. Isso era também uma experiência pessoal de Zacheu com o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, eu posso citar o nome deles, como Saul. Você sabe como Saul se encontrou com Jesus Cristo? Era pela uma coluna de fogo. Quando que ele estava pronto para ir perseguitar, matar os crentes que estavam aí no Damasco. O Jesus Cristo estava aí na coluna do fogo. Ele falou para ele, Saul, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está me perseguindo? Você sabe a história. E no mesmo dia, a vida do Saul transformou. Era para ele uma experiência pessoal com Deus. Tudo isso fora da igreja. Olha, se você quer se encontrar com Deus, você deve sair na igreja. Aleluia. Você sai na igreja. Cristo não está na igreja. A Bíblia diz a era de Laodiceia. É a era que Jesus Cristo está fora da igreja, está a bater na porta para entrar. E Branham diz para você se encontrar com Deus hoje, para você se encontrar com Cristo hoje, você sai na igreja. Sai na igreja para ir se encontrar com Cristo. Está fora da igreja. Onde ele está? Ele está dentro da sua promessa, Malaquias 4. Aleluia. Ele está na sua promessa, Lucas 17:30. Ele está aí, fora da igreja. Onde que ele está? Ele está no Apocalipse 10, 1 até no 7. Ele está aí. Tem muitas promessas na Bíblia. E aí se encontra Cristo. Mas dentro da igreja não. E Saul também, ele saiu na igreja para ir se encontrar com Cristo. Para ter uma experiência pessoal com Cristo. Era no caminho de Damasco. Tem muitos crentes que eu posso citar o nome deles aqui. Mas que Natanael também, você sabe a história. A história de Natanael. E Filipe que foi lhe convidar para vir se encontrar com Jesus Cristo. Foi Filipe. Você conhece muito bem a história. No mesmo dia que Natanael estava aí na frente de Jesus Cristo, no mesmo dia, o Natanael falou, não, tu és o rei de Israel. Tu és o rei de Israel. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia
Onde saiu Natanael? Onde ele estava? Quando ele estava a rezar, quando ele estava a fazer oração, o Jesus que sabia, ele falou no Natanael. E Natanael, no mesmo dia, ele no mesmo dia creio. Isso era também uma experiência pessoal com Cristo, com o Messias, com Deus. Isso fez dele um crente, um verdadeiro crente. A igreja não pode fazer um homem ser um crente, um verdadeiro crente. E Abraão diz, é a promessa de Deus, a promessa prometida, é a palavra de Deus que vai fazer que o homem para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. Por isso, muitas pessoas, os crentes, não, os cristãos que estão nas igrejas, na realidade, não são os verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão é pela uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Segundo as promessas de dia. Segundo as promessas da era. E hoje as igrejas, todas as igrejas estão rejeitando as promessas. Estão rejeitando a palavra. Não são os verdadeiros crentes. Para você ser um verdadeiro crente, isso deve ser pela uma promessa, uma experiência pessoal com Cristo. Você está crendo na promessa da hora. É isso. E Abraão diz, nós temos terceira exódio. Nós temos terceira do Moisés, nós temos exódio, primeiro de Moisés, segunda é de Jesus Cristo, e terceira é de William Branham. Terceira. Você não pode ser crente na exódio passada. Na exódio passada, não. No tempo de Moisés, não. Esse tempo já passou. Você não pode ser um verdadeiro crente segundo exódio de Jesus Cristo. No tempo de Jesus, não. Você deve ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, segundo Êxodo de Malaquias 4. Segundo a palavra prometida nesses últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque, na realidade, a palavra comida que nós estamos a comer, na realidade, essa comida que nós estamos a comer, na realidade, não comida do tempo passado, não. Nós estamos a comer a maná de dia. A maná de dia que nós estamos a comer hoje é os 7 trovões. E isso é a nossa Êxodo. E isso é Êxodo de Malaquias 4. É comida que nós estamos a comer hoje, irmão. Essa comida que nós estamos a comer hoje, que ninguém pode falar que é a palavra do tempo passado, não. Não é a palavra do tempo passado, não. É a palavra de hoje. Não é a palavra do tempo passado, não. Mas a palavra de nosso tempo, a maná escondida do nosso tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo. É isso, irmão. Por isso, cada um de nós, nós precisamos uma experiência pessoal com Deus, segundo a Êxodo, segundo a era pela qual que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas, muito crente na Bíblia que posso citar o nome deles. Vou parar aqui, vou continuar mais. Essa é uma parte que eu estava a pensar falar naquele dia, quando que eu estava a falar sobre a experiência. Acho que vou parar por aqui. Vamos continuar mais
Acho que, outra vez, que Deus vos abençoe. Reza muito para mim, eu também vou rezar muito para você. Deus abençoe.